Olá, povo de Deus, quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 1º de setembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Colossenses 1, de 1 a 8 e Lucas 4, 38 e 44. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca de vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouviste falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e conhecestes verdadeiramente. Assim aprendestes de Epáfras, nosso estimado companheiro, que é junto de vós um autêntico mensageiro de Cristo. Foi ele quem nos deu notícia sobre o amor que o Espírito suscitou em vós. A 200 quilômetros de Éfeso, Colossos era uma cidade da região da Frígia. Pertencia à província romana da Ásia desde 129 a.C. A Frígia não era desconhecida de Paulo, mas não foi ele que fundou a comunidade dos Colossenses. Ele não visitou as igrejas de Colossas e de Laodiceia e escreveu a epístola para apoiar Epáfras, um de seus colaboradores. Ou foi o mesmo Epáfras que escreveu a cartinha? Foi Epáfras que pregou aos colossenses. Servindo-se de sua autoridade apostólica, Paulo quer fazer com que seja reconhecida a plena autoridade evangélica de seu colaborador. Fundador da igreja dos colossenses, Epáfras informa Paulo das dificuldades que encontra em seu ministério. E há realmente quem afirme que Epáfras é o verdadeiro autor da carta aos Colossenses, que a redigiu seguindo indicações de Paulo. Um dos problemas da comunidade era deixar-se enganar por argumentos capciosos, discursos enganadores. Estes, deixando de lado a realidade que vem de Cristo, colocavam em seu lugar as plenitudes que vinham da filosofia, das tradições humanas, da religião dos elementos do mundo, da devoção e do culto aos anjos. Paulo não podia ignorar tal situação de rebaixamento de Cristo e que prejudicava a comunhão fraterna, dividindo a comunidade com inúmeras distinções que eles faziam: grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escravo, livre. No início da carta, o autor procura exaltar as qualidades dos colossenses que aderiram a Jesus Cristo e manifestam que aprenderam a viver no amor. Com essa introdução do nosso texto de hoje, o autor ganha a simpatia dos membros da comunidade e abre espaço para corrigir possíveis distorções que há entre eles. Lucas 4, 38 a 44. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava.
De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. O relato da cura da sogra de Pedro é comum aos 3 evangelistas que a narram com suas peculiaridades. Em Marcos, a cura se dá por meio de um gesto simples de Jesus, que toma a sogra de Pedro pela mão e a levanta, o mesmo verbo usado para indicar ressurreição. Em Mateus disse que ele a tocou com a mão, mas a iniciativa de levantar-se foi dela. E agora em Lucas, no nosso trecho de hoje, Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. Fica claro que somente em Lucas a cena ganha contornos de exorcismo. E a questão de se pôr a serviço logo que curada é comum aos 3. Isso indica Jesus cura a pessoa para ela se pôr a serviço dos demais, dos irmãos. Depois temos a cena de inúmeras curas e alguns exorcismos, onde novamente os discípulos reconhecem Jesus como Messias, dizendo que ele é o Filho de Deus. Jesus os manda calar porque não queria que sua fama continuasse se espalhando. Depois disso, Jesus se retira para um lugar deserto. Aqui Lucas não menciona que Jesus foi orar, mas era comum esse retirar-se de Jesus para entrar em sintonia com o Pai. As multidões, porém, nada entendiam e queriam apenas que Jesus não os abandonasse. Mas Jesus tinha clareza de sua missão e lhes diz que continuará seguindo o seu caminho, fazendo sua missão, pois para isso é que ele foi enviado. Aqui é interessante observar que a atitude de Jesus é diametralmente oposta dos charlatães que vivem apregoando seus poderes de cura. Jesus não queria fama e nem buscava viver do sucesso de suas ações. Qualquer aproveitador ficaria junto dessas multidões, usufruindo das benesses que sua missão poderia lhe conferir. Jesus sabe que sua missão não é restrita e nem exclusiva de um só povo. Por isso, continua seu caminho. Um beijo no seu coração.